Glória a Deus. Aleluias. Aplaudam o Senhor, porque realmente só Deus para fazer uma obra dessa. Só Deus. Eu era uma pessoa que tinha tudo para continuar aonde eu estava, uma pessoa que tinha tudo para dar errado, né? E pela graça, pela misericórdia, pelo amor infinito do nosso Deus Pai, Criador do céu e da terra, Ele foi lá e me buscou lá no Montouro, né? Lá no meio do lixo, e me trouxe aqui para essa maravilhosa luz, né? Hoje, quem conhece Jesus vive na luz, não vive em trevas. Irmãos, então realmente há caminhos que parecem certos, mas no final são caminhos de morte. O que eu quero dizer com isso é que quem na vida nunca recebeu um convite? Quem nunca recebeu um convite? Ninguém. Quem já recebeu um convite aí, levanta a mão, de casamento, de aniversário, um convite de batizado, um convite para vir na igreja. Convite. Você já recebeu o convite? Você já recebeu um convite? Já recebeu? Todos nós recebemos convite todos os dias. Todos os dias recebemos convite, se não é para ir para uma festa, é para ir para a casa da vizinha, se não é para a casa da vizinha, é para ir visitar um parente. Está aqui o irmão do sul que veio para cá, andou aí 600 quilômetros e está aqui hoje porque recebeu um convite dos parentes. Então nós recebemos muitos convites. E alguns convites são irrecusáveis, são bons. Agora tem convites e convites. Há convite, irmão, que nós não devemos aceitar. Há convite que são laços. Há convite que são armadilha. Convite que é uma flecha. Convite que é um dardo inflamado diretamente do inferno. Há enviados de Satanás. Legiões, principados, potestades. Pessoas, situações, lugares, coisas, onde nós não devemos ir, nós não devemos fazer, nós não devemos olhar, nós não devemos pegar, nós não devemos trazer para dentro de nós, para dentro da nossa casa, para dentro da nossa vida. Amém? Nós, como povo de Deus, estamos vivendo uma época onde nós temos que selecionar os convites, as pessoas, os lugares, as situações. Porque há caminho que aos nossos olhos parecem certos, mas não são. Diga, não são. Não são. Por que não são? Porque levam à morte. Pensa comigo. Pensa comigo. Pensa agora contigo. Há convites que nós não devemos aceitar. E eu quero que vocês saiam com essa palavra. Porque há muita gente no nosso meio, no meio do povo de Deus, que anda se perdendo cada vez mais, se distanciando cada vez mais, por aceitar convites que não deveriam aceitar. Exemplo bíblico. Abel aceitou um convite do seu irmão Caim. Caim chamou Abel para dar um rolê, para dar uma volta, para passear no jardim, para passear na floresta. E o que aconteceu com esse simples convite? Abel foi morto numa emboscada pelo próprio irmão. Correto até aí? Mas parecia um convite tão inofensivo, de um grande amigo seu, de uma grande amiga sua, de um irmão seu, um irmão que está um pouquinho afastado, e você resolveu ir lá ajudar ele sozinho. Se a Bíblia fala para não andar sozinho, filho de Deus, sozinho eu estou mal acompanhado, sozinho você está mal acompanhado. A Bíblia fala, ande acompanhado, porque se você cair e tiver um amigo, ele te ajuda a levantar. É o que a minha Bíblia fala, é o que a sua Bíblia fala. Então muitas das vezes você nem pensa, eu nem penso, eu simplesmente aceito o convite. Ah, é meu irmão, vou dar uma volta com ele, eu vou passear com ele. Que mal há nisso? Um caminho que parecia ser certo,
mas no final foi um caminho de morte. Então, meu povo, povo amado do Senhor Jesus Cristo, atenção, muita atenção. Todo mundo está prestando atenção? Obrigado pela atenção. Glória a Deus. Nós não devemos perder o foco. Somos povo eleito. Somos povo comprado. Povo remido, povo lavado. Somos alvo dos convites. Somos alvo de Satanás. Porque aquele que já está no mundo, o mundo jaz no maligno. Já está lá, já é dele. O problema é aqueles de nós que ficam bambeando. Está na igreja, está no mundo. Está na igreja, está no mundo. Não sabe o que quer. Nós estamos vivendo os últimos dias. Jesus vem, e isso é certo. Maranata, Senhor Jesus, e Ele vem. Todas as profecias já estão se cumprindo. Irmãos, existe uma história, uma ilustração, e é uma experiência verdadeira. O cientista, ele pegou um sapo e colocou na panela de água fervendo. Em fração de segundos, o sapo pulou da panela. Por quê? O instinto de sobrevivência, o instinto de vida. Fizeram a mesma experiência com água fria, colocaram o sapinho numa água fria, um fogo aquecendo essa água muito vagarosamente, bem devagarzinho. O sapinho relaxou nessa água fria, até que a água ferveu e ele morreu cozido. Porque o pecado, ele nos causa essa falsa segurança, essa falsa sensação. Ele vai te cozinhando devagarzinho. Você vai aceitando os convites de pouquinho em pouquinho. E nisso a água vai aquecendo. E você não se deu conta que a água está aquecendo. Até que a água ferve de vez. E você morre. E eu morro. E nós morremos porque o salário do pecado é a morte. Eu só estou pregando a palavra. O cientista fez essa experiência com o sapo. Mas muitas das vezes o sapo sou eu. O sapo é você. Está cheio de sapo na igreja, cozinhando em meio ao pecado. Está cheio de sapo morrendo aí. Porque o pecado nos causa essa falsa segurança, essa doce ilusão. Quantos irmãos não se afastam? Quantos irmãos não saem da igreja? Por tantos motivos. Ou porque não teve uma oportunidade, ou porque discutiu com o vizinho do lado, ou por isso, ou por aquilo, ou por aquele outro. A palavra diz assim, lá em Gênesis 4, e aí Caim disse a Abel, seu irmão, vamos lá, vamos no campo. Quando os dois estavam no campo, Caim atacou Abel. E é isso aí, nós estamos no campo e sendo atacado, a toda hora, a todo momento. Por isso a palavra diz também, vigiai e orai. Quantos estão vigiando? Quantos estão orando? Vivemos em dia que a igreja está fria. E a palavra nos relata isso, que muitos esfriariam. Antes quente ou frio, mas morno, vou vomitá-lo da minha boca. Ou seja, tem gente que está aqui dentro que vai ser vomitada. Não dentro dessa igreja, porque Deus não habita aqui. Essa igreja que eu estou falando. Nós somos a igreja. Se vai ser vomitado, é porque está onde? Está com Cristo. Senão não tem como ser vomitado. Tá, mas não está. Está morno. Já tentou beber uma água morna? Não desce. Não vai. É o que está acontecendo. A partir de um convite, irmão, muitos jovens começam a usar droga. A partir de um simples convite, muitos jovens começam a usar droga, a beber, a ir para a balada. Às vezes eu falo jovem, mas não é só jovem não. Senhores e senhoras indo para o forró.
Cadê o irmão aqui? Ah, o irmão foi pro forró. Cadê a irmã? De oração foi pro forró. Cadê aquele jovem que tocava bateria? Pô, rapaz, tá usando droga, você não tá sabendo? Tá bebendo. Se divorciou, aquele irmão se divorciou, a bebida, rapaz. Bebida acabou com ele. A bebida acabou com ele. Só eu escuto esse tipo de história? Só na minha igreja acontece isso ou não? Acontece em toda a igreja, de todo o Brasil, de toda a nação, no mundo, no planeta. Então alguma coisa tem faltado. É uma palavra muito simples. É só nós começarmos a recusarmos certos convites que nós sabemos aonde vai dar, mas estamos aceitando esses convites, esses dados, essas flechas. Amém? A partir de um convite, muitos começam um namoro de maneira errada. Muitos começam um namoro porque não pediu a permissão do pai ou da mãe, ou o pai e a mãe falou que não, e assim mesmo foi lá e começou um namoro, sem o consentimento dos pais, quando a Bíblia fala, honra pai e mãe, para que te vá bem os teus dias. Mas não, nem o consentimento do pastor teve, e começou o namoro assim mesmo, porque era um caminho que parecia ser certo, porque ele era tão bonito, porque ela era tão bonita. Ai, que formosura, ai, que coisa linda, ai, que beleza, eu vou namorar, mesmo que o meu pai não queira, mesmo que a minha mãe não queira, mesmo que o meu pastor não queira, eu vou. Vai quebrar a cara. Assim como eu quebrei a cara muitas vezes na minha vida, mas por não conhecer a palavra. Agora, o que é inadmissível são pessoas que conhecem a palavra, que conhecem a verdade e assim mesmo ainda tomam um caminho errado. Ou seja, não conheceu a verdade, porque a palavra é muito clara. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se você não foi liberto, é porque você não conheceu a verdade. Mas a verdade está aqui essa noite se apresentando a você. Você pode receber um espírito de verdade na sua vida? Quantos recebem, glorifiquem a Deus. Receba o Espírito da verdade sobre a sua vida, em nome de Jesus. A partir de um convite, muitos tomaram um caminho errado, achando que era certo. Mas não era não. Oxente, bichinho, my love. O nosso nível de achômetro está muito alto, nós não temos que achar. Como que nós começamos essa pregação? Primeiro a palavra de Deus, depois a opinião do mundo. Se a palavra de Deus diz que não, eu não tenho que achar, porque Deus não muda. Embora as pessoas mudem, o mundo evolua, porque eu creio que não evoluiu nada. Muitas coisas continuam do mesmo jeito. A maioria das coisas continuam do mesmo jeito. Só temos um pouquinho a mais de tecnologia hoje. Mas o ser humano é o mesmo. As vontades são as mesmas. Hoje o cara quer uma Ferrari, mas antes ele queria um camelo. O que mudou da Ferrari para o camelo? Se o camelo era a Ferrari daquela época. As vontades continuam a mesma. O homem quer a mulher mais bonita, o homem quer um harém, o homem quer a casa maior, quer o palácio maior, quer ser rei. Quando na verdade só existe um rei. Jesus Cristo é o nosso rei. Então cuidado, irmão, com os convites que você anda aceitando. A partir de um convite, muitas meninas contraíram o vírus de HIV. Muitas meninas perderam a virgindade precocemente. Hoje são mães que não têm um marido, mulher sem marido, filho sem o pai. Por quê? Por causa de um convite. Isso, igreja, por causa de um convite que deveria ser recusado. Espera um pouquinho, se você me ama mesmo, vamos falar com o pastor.
Espera um pouquinho, tira a mão daí, coloca a mão ali no pastor. Você está colocando a mão onde não deve, jovem. Vai lá colocar a mão no pastor. Vai lá conversar com o pastor. Se realmente é isso que você quer, nós vamos casar. Então espera um pouquinho que nós vamos casar. Deus vai mostrar se você é a mulher da minha vida, se eu sou o homem da sua vida. E aí nós vamos fazer o que tiver que fazer debaixo da permissão de Deus. Debaixo da permissão de Deus. Quer coisa mais abençoada que isso? Depois que eu me converti, eu demorei 40 dias para dar um beijo na minha esposa. Ela só foi me dar o primeiro beijo na boca depois de 40 dias, quando eu fui lá, falei com a mãe dela, fui lá, falei com o pastor, que hoje é meu pastor até hoje, falei, coloquei uma aliança. Assim que eu terminei de colocar a aliança de namoro, ela me deu um beijo. E nós não namoramos aí 5 anos para casar não, 3 anos para casar não. Eu queria sair do deserto rápido, sabe? Então em 9 meses eu conheci a mulher que eu tinha. Eu vi que era uma mulher de Deus. Em 9 meses eu namorei, noivei e casei. Vocês viram o fruto. E eu já vou chegar nessa história já. Senão eu vou colocar aqui o boi na frente da carroça e não anda o culto. Aí trava o culto, né? Não vai. E não dá. A partir de um convite errado, eu e você podemos destruir toda uma história. Toda uma vida. Só para acabar um pouquinho com os convites, porque vocês são inteligentes e vocês já entenderam o recado que Deus queria tratar com vocês, né? Há muitos casamentos, irmãos, que terminam por causa de um convite. Muitas famílias estão terminando por causa de convite. Se você cutucar o seu irmão aí, a sua irmã aí do lado, vocês vão me falar de vários convites. Vocês vão começar a lembrar de várias situações. É ou não é? É só puxar um pouquinho na memória. Nós não temos que ter pressa. Nós estamos num culto racional. Onde a razão, onde a verdade, onde o Espírito Santo de Deus está tratando com todos nós. Então, esse tipo de pessoa que aceita esse convite, é o tipo de pessoa que vive falando assim: maldita a hora que eu aceitei aquele convite, maldita a hora que eu casei com aquela mulher, maldita a hora que eu aceitei aquela proposta, maldita a hora que eu fui naquele lugar. Está sempre falando: maldita a hora que eu aceitei esse convite. Mas para não viver assim, tem que falar não. O pecado bate a porta da minha casa todo dia. E sabe o que eu falo para ele? Não. Não. Eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei quem é o meu Salvador e eu sei que Ele é fiel para guardar a minha casa, para guardar o meu celeiro, para guardar a minha vida, para guardar a minha família, para guardar a minha esposa, para guardar o meu filho, para guardar o meu casamento. Eu sei em quem tenho crido e para você é pecado. Eu falo não. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia, renemachere camarabanaia che. Aleluia, eu sei em quem eu tenho crido. A Bíblia é muito clara a dizer que um abismo chama outro abismo, um problema chama outro problema, uma desgraça atrai outra desgraça. E nós estamos vivendo num mundo que, se você estiver num abismo, amigo, o outro vai lá pisar na sua mão para você terminar de cair. Infelizmente tem pessoas que não querem ver o seu sucesso, não querem ver você bem, não querem você com Cristo, não aceita que um stripper, que um drogado, que um gogoboy, que uma pessoa que era do mundo saia do mundo e venha para Jesus, porque o mundo nos odeia. O mundo nos odeia porque não conhece a Cristo. Antes odiou a Cristo e nos odeia também.
E aí você deve estar se perguntando, poxa vida, mas qual é a solução? Qual é o convite que vale a pena aceitar? Qual é o convite que vale a pena? Ó, pergunta para o seu vizinho aí. Pergunta para ele, vai. E aí, que convite eu devo aceitar? Isso. Agora não pergunta para ele não, responda só para você mesmo. Que convite que você está aceitando? Com quem que você está andando? Aleluia. O que você está lendo? Em que você está meditando? Não precisa olhar para o lado. Momento, reflexão. É o Espírito Santo quem está trazendo a sua mente. Que programa de televisão você está assistindo? Qual é a rádio que você está sintonizando? Que tipo de música que você está ouvindo? Os lugares que você está colocando a planta dos teus pés e a palma da tua mão. Saiba que estas coisas têm influência sobre a sua vida. Pensa, responda para você. Quais são os convites que o mundo tem colocado à tua porta? Quais são os convites que tem batido no teu coração? A boca fala do que o coração está cheio. O que você tem feito com a tua vida? O que você tem feito com os dons que Deus te deu? Com os talentos que foram colocados em tuas mãos? Lembra da história do sapinho? Quando a água estava fervendo? Ninguém vai tropeçar no pão de açúcar, não. O pão de açúcar é uma pedra muito grande. Se você vê uma pedra grande, você vai desviar. Toma cuidado com as pedrinhas. O tropeço está nas pequenas pedrinhas. Você lembra do sapinho que cozinhou, que ferveu em meio à água? Sabe, eu cozinhei durante muito tempo da minha vida. Com 13 anos eu parei de fazer judô. Eu já era campeão paulista de judô. E usei droga até os meus 18 anos de idade. Parei de estudar. Saí fora de casa. Fui expulso da minha casa. Eu peguei um caminho que aos meus olhos parecia certo. Parecia um caminho bom. Parecia um caminho correto. Começou devagarzinho, fumando um cigarrinho. Na minha época, há 25 anos atrás, o cigarro era moda. As propagandas de cigarro estavam relacionadas com esporte, com prancha de surf. Eram bonitas propagandas de cigarro. E eu comecei fumando um cigarrinho. Depois passei por um cigarrinho de maconha. O que tem? É natural. Picada de cobra é natural e mata. Não se esqueçam. Picada de cobra é natural e mata. Fumei um baseadinho. O que tem? Todo mundo faz. Todo mundo fuma. Todo mundo usa. Eu posso aceitar esse convite de boa, numa boa. Se eu quiser eu paro. A hora que eu quiser voltar para o judô eu volto. A hora que eu quiser voltar a estudar eu volto. A hora que eu quiser voltar para minha casa eu volto. Foram 5 internações e várias overdoses. Depois de 5 anos, eu fui liberto do vício das drogas.
Eu fui liberto dos vícios do vício das drogas. E quando eu saí da instituição, com 18 anos de idade, eu nunca mais usei droga. Nunca mais. Só que eu também não usei a Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador. Não aceitei. Eu saí com a casa limpa das drogas, liberto das drogas, com a minha própria força. Uma decisão que eu tinha tomado. Com 18 anos, bati no portão da minha casa, com o rabinho entre as pernas e falei: Pai, pelo amor de Deus, me interna, me perdoa. Se você não me internar, eu vou morrer. Eu estou pesando 40 quilos. Eu estou fumando crack. Eu estou morando num lava-jato. Eu não como, eu não bebo, eu não durmo. Eu virei um zumbi. Eu vou morrer, Pai. Me interna. Eu lembro que meu pai entrou para dentro e falou assim com a minha mãe: eu não vou ver o meu filho morrer. Eu não posso deixar isso acontecer com ele. Vamos pela última vez internar ele? E aí aquele dia o Senhor falou: se você não parar agora, você vai morrer com a cabeça jogada numa guia. E eu tive essa visão, que a minha cabeça estava jogada no meio-fio. Esse foi o meu despertar espiritual. Foi esse o meu encontro com a verdade, até então, quando eu tinha 18 anos de idade. E foi suficiente para me deixar limpo até agora, sem usar drogas. Só que o que a Bíblia diz? Que quando um espírito mau sai de alguém, o que acontece? Ele vaga por lugares procurando aonde descansar e não encontra. O que esse espírito faz? Ele diz: eu vou voltar, eu vou voltar. E aí ele volta e ele encontra a casa vazia, a casa limpa, a casa arrumada, a casa adornada. O que esse espírito faz? Ele vai buscar 7 piores. E ali eles fazem o quê? Morada. O espírito ruim volta com 7 piores. Então eu parei de usar droga e me enfiei no meio de um monte de anabolizante. Comecei a tomar anabolizante. Por isso que vocês me viram fortão desse jeito. Não é natural. Eu comecei a tomar um monte de anabolizante. Eu deixei o corpo bonito. Eu deixei a pele bonita. Eu tomava sol. E o que eu fazia à noite? Dançava nas boates. Ficava o dia inteiro na internet convencendo as menininhas a sair pra balada. A minha vida começou a girar em torno do quê? Sexo, prestígio e dinheiro. O que o mundo aí fora te oferece. O que todos querem. Sexo, prestígio e dinheiro. Aqueles que não conhecem a verdade, aqueles que não têm entendimento da verdade, eles desejam isso. Todo ser humano deseja isso. Desculpa a realidade. Mas quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Cada um tem uma pedra no sapato. Cada um tem o seu espinho na carne. Cada um tem o seu problema em particular. E Deus conhece. Deus sabe. Eu tive tudo. Eu tive tudo. Eu fui para Portugal, para Espanha, para Itália, para França. Fui 2 vezes capa da G Magazine. Dancei no Brasil inteiro. Eu fazia show para mais de 5.000 pessoas. Eu era bonito. Eu ainda sou bonito, graças a Deus. Se não por fora, por dentro. Hoje eu me acho muito mais bonito por dentro do que por fora. Mas minha mãe sempre falou que eu era lindo, então eu acredito. E todos vocês não param de olhar para mim, sinal que eu sou bonito mesmo. Mas aquilo que está dentro de mim é muito mais bonito. É o Espírito Santo de Deus que está tratando com todos vocês aqui e agora.
Olha que beleza. Mas naquela época eu era bela viola. Por fora, bela viola. Por dentro, pão bolorento. Sepulcro craiado. Barca furada. Mas o mundo embarcava nessa barca furada. As menininhas, as mulheres, as senhoras, as casadas, embarcavam nessa barca furada. E eu achava que eu tinha nascido para aquilo, para dar prazer para os outros. Ai, que lindo que eu faço! Eu dou prazer para os outros. Me tornei um símbolo sexual. Me tornei mais um. E o mundo me aplaudia. E isso aí durou dos meus 18 anos até os meus 29 anos, até os meus 30 anos, até os meus 31 anos. Só que dos 29, 30 e 31, alguma coisa começou a me incomodar quando eu estava lá na Europa. Eu comecei a tomar banho e gastar um sabonete inteiro tomando banho e me sentia sujo. Eu falava, mas o que está acontecendo? Não é possível. Eu acabei de sair do banho, eu estou me sentindo sujo. Eu ia para uma balada, eu não conseguia ficar na balada, eu voltava para casa a chorar. Eu saía com a mulher mais bonita da balada e eu nem terminava de fazer o que tinha que fazer, eu já queria bater, porque eu sentia nojo daquilo que eu estava fazendo. Eu estava rodeado de amigos, eu estava rodeado de pessoas, batendo palma. E eu me sentia sozinho, vazio. Empresa, constituir empresa, carro bom, as mulheres mais bonitas, irmão. Tudo aquilo que um homem queria ter. Carro, mulher, dinheiro, casa, terreno. Tudo com o suor do meu trabalho, sem roubar ninguém. Trabalho sujo? Trabalho desgraçado. Mas me trouxe até aqui. Porque eu reconheci a verdade. Porque o Espírito Santo de Deus já estava ali trabalhando. Ele tinha uma obra na minha vida que nem eu sabia. Eu não sabia. Se vocês perguntarem se eu quero estar aqui, até hoje eu não quero estar aqui. Eu estou aqui por obediência. Eu estou aqui por amor. O meu tesouro não é aqui. Eu não estou ganhando nada financeiramente para estar aqui. O meu tesouro está no céu. Pergunta quanto que o pastor me ofereceu. Pergunta quanto que o irmão me ofereceu. Pergunta quanto que eu estou ganhando financeiramente para estar aqui. Nada. Mas aqui sabe o que acontece? A ferrugem come, a traça come, o ladrão vem e rouba. Então eu não estou ganhando nada financeiramente, mas o meu galardão, o meu tesouro está no céu. E o Senhor está vendo. O Espírito Santo está aqui, Ele sonda o meu e o teu coração. Ele esquadrinha os nossos pensamentos. De que adiantaria eu estar aqui para encher linguiça? Se Paulo disse, se eu quiser agradar homens, eu não vou conseguir agradar a Deus. Eu tinha tudo isso. Mulher, carro, dinheiro, 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 casa. E um imenso vazio na minha alma. Uma dor que eu não sabia, que doía o coração, que apertava o coração. O pecado me matando, a morte me rondando. Todo dia eu estava pagando o salário, e o salário era a minha vida. Hoje eu sei porque o sabonete não me limpava. Hoje eu sei porque a água não me limpava. Porque só o sangue de Cristo Jesus tem o poder para sarar, tem o poder para curar, tem o poder para lavar. Aleluia.
Tu és santo, Senhor. Tu és santo, Deus. Sabe, igreja, eu cheguei para Jesus não interessado naquilo que Ele tinha para me dar. Eu cheguei na igreja, eu tinha tudo, irmãos. Eu só não tinha paz. Eu só não tinha prazer. Eu só não tinha alegria verdadeira. Então eu cheguei na igreja de uma maneira muito desarmado, sabe? Sem pedra na mão, sem acusação. Eu só queria ouvir a voz de Deus. Pela primeira vez na minha vida eu queria que Deus falasse comigo, porque eu comecei a buscar. Eu era católico e eu fui na igreja católica. Eu fui na Nossa Senhora Desatadora dos Nó para ver se desatava aquele nó. Eu fui. Era isso que eu tinha. Foi essa criação que eu tive. Eu fui na Nazareno. Eu fui na Assembleia. Eu fui na Quadrangular. Eu fui na Cristo Te Ama. Eu fui na Brasil para Cristo. Eu fui em várias igrejas e nada acontecia. Mas eu não deixava de ir. Sabe como que foi minha conversão? Eu ia na igreja e ia na balada. Aí eu não conseguia ficar na balada, eu voltava para casa, eu chorava. Aí no dia seguinte eu ia para a igreja. Até que um dia eu conversei com, hoje é a minha sogra, mas era a minha costureira, que costurava as roupas, que colocava velcro nas minhas calças para que eu pudesse arrancar as calças. Minha sogra falou: filho, você tem que ir num culto de libertação. Aí eu falei: você tá louca, eu não tô preso. Porque a dor era tanta que eu me abri para ela. Ela falava, eu falava assim: você tá costurando a minha roupa, mas eu não aguento mais essa vida. Foi a brecha. Ali na maquininha de roupa, falando de Jesus, e a maquininha de roupa, você tem que ir no culto de libertação. Eu falei: eu vou, eu não tô preso, mas eu vou. Eu quero arrancar o que está dentro de mim. Eu quero mudar de vida. E foi assim que eu cheguei na igreja. E quando eu cheguei nesse culto de cura e libertação, eu odiava esse negócio que o crente chama para frente. Mas por que tem que chamar para frente? Jesus não vai operar aí onde você está? Mas que maldição é essa? Eu achava que era maldição. Eu achava que o pastor queria se exibir. Quando na verdade está escrito na palavra aqui: você tem que confessar com a sua boca. E eu achava que para aceitar Jesus eu não precisava vir para frente, eu já tinha sido batizado. Quando eu nasci eu fui batizado e eu cria. Entendeu? Fiz primeira comunhão, fiz catecismo, fiz catequese. E eu não aceitava aquela doutrina da igreja evangélica. Eu tinha o direito de achar que era palhaçada quando as pessoas caíam pro chão. Eu achava que era palhaçada. E nesse dia, nessa sexta-feira, nesse culto de libertação, o pastor pregou. Aí o pastor falava assim, ó: os irmãos que tem problema aí financeiro, levanta a mão. Deus está entrando com a provisão. Aí os irmãos que tem problema no relacionamento, levanta a mão. Deus está entrando com provisão. Os irmãos que estão enfermos, levanta a mão. Deus está curando em nome de Jesus. E eu fiquei maravilhado. Eu falei: legal, cara, ninguém está vindo aqui na frente. Olha que maravilha. No final do culto minha mente começou a abrir. Eu falei: que legal, esse pastor aí é legal pra caramba, né, meu? Não chama ninguém aqui pra frente, né? O cara tá curando de lá, eu vou ser curado aqui, né? E nos 5 minutos final o pastor tava falando assim: olha, antes de encerrar o culto eu preciso falar uma coisa que o Espírito Santo de Deus está me incomodando de uma maneira tremenda aqui. Tem uma pessoa. E aí, a minha igreja ela é grande, é muito grande. E o meu pastor, ele usa um fundo de garrafão desse aqui. E eu estava lá no último banco, perto da saída. E aí ele começou a apontar para mim e falar para mim: essa pessoa quer ouvir a voz de Deus. Eu falava: não é possível, cara. Eu olhava, via se tinha gente do meu lado. Não tinha gente do meu lado. E essa pessoa assim, essa pessoa assado. E essa pessoa falou da minha vida inteira em 2 minutos.
essa pessoa não pode ir embora sem levantar a mão, eu quero orar por essa pessoa. Eu pensei comigo, eu já estava pegando fogo, eu não sabia o que era pegar fogo, mas eu estava derretendo, eu estava lavado no suor. Eu senti uma coluna de fogo entrando por aqui, saindo pelo pé, era uma coisa linda, e eu tremia inteiro, e eu sabia que Deus estava falando comigo, mas eu não sabia, porque eu não sabia, que eu nunca tive uma experiência dessa. Quando você nunca tem uma experiência, você não é uma pessoa experiente, você é inexperiente, você não sabe. Eu não sabia o que estava acontecendo. Só que a hora que ele falou, levanta a mão, eu levantei. A hora que eu levantei a mão, ele falou, varão, vem aqui para frente. Eu falei, filha da mãe, cara. Xinguei. Eu xinguei. Ele é bem gordinho. Eu falei, gordinho, filha da mãe, aprontou comigo, agora o que eu vou fazer lá na frente? Só que eu já estava indo lá, xingando, e eu estava indo para frente. E aí eu olhava para os lados assim, a igreja cheia, eu falava, vamos falar, o Gogoboy faliu. Olha lá, o Gogoboy faliu, porque a igreja olhava para mim estranho, falou, o que esse cara está fazendo aqui? Eu moro numa cidade pequena, todo mundo me conhece. Meus pais têm comércio lá há 40 anos. Meu pai é bacharel em direito, juiz aposentado, filho do juiz drogado, filho do juiz stripper, filho do juiz capa da G Magazine. E todo mundo olhava para mim na igreja. Os homens acham que com raiva e as mulheres desconfiadas. E o pastor, quando viu que era eu, ele não sabia se ele dava glória a Deus ou se ele falava, meu Deus, arrumei para a cabeça. Porque todo mundo me conhecia. E eu fui andando. E aí ele falou assim para a pastora, para Dalva, pega o óleo. E eu ali na frente falei, vai começar a palhaçada. Eu vou ter que tomar banho porque ele vai me sujar de óleo. Pensei comigo. Aí ele pegou o óleo, molhou a pontinha do dedo assim, falou, varão! Eu entendi barão. Eu falei, mas barão? O que esse cara tá falando barão? Eu não sou barão, eu nem conheço ele, não tenho nem intimidade com ele. Tá me chamando de barão? Barão do quê? Fiquei pensando comigo. E não era barão, era varão. Varão! De hoje em diante, Deus muda a sua vida. Ele só fez uma pergunta, você quer? Ele não me ungiu antes de responder. Eu lembro até hoje. Você quer mudar de vida? A resposta foi simples. Quando eu consegui olhar para cima, porque eu não conseguia, eu tremia que nem uma vara verde e eu suava. Quero. Não lembro se eu falei quero ou se eu falei sim. Eu falei, quero. Eu caí. Eu caí em frente de todo mundo. E eu queria levantar e eu não conseguia levantar. E naquela hora eu vi anjos com uma espuma branca me lavando. E eu não esqueço dessa visão, porque quem tem uma visão dessa nunca esquece, jamais. E eu queria levantar e eu não conseguia levantar. E ali os anjos me lavavam e eu não conseguia levantar. E eu queria levantar e os anjos me lavavam. E as pessoas oravam. E quando eu levantei tinha uma poça de água em volta de mim. E quando eu saí de lá eu não consegui ser mais o mesmo, nunca mais na minha vida. Para honra e glória de Deus, eu nunca mais, eu levantei diferente. Daquele momento em diante eu levantei diferente. Foi na sexta-feira, no sábado eu fui no culto dos jovens, no domingo eu fui no culto da família, na segunda eu já estava adicionando hoje a minha esposa no Orkut. Hoje não existe mais Orkut, mas eu estava adicionando ela. Com 30 dias eu me batizei, eu desci as águas. Com 60 dias eu tinha um ministério chamado Jesus e Judô para Todos. Com 3 meses o meu ministério tinha mais de 100 crianças. Com 6 meses o meu ministério precisou sair da igreja porque já tinha 300 pessoas. Nós precisamos alugar um barracão.
E eu comecei a dar oportunidade para as pessoas. Começou a ter aula de judô, começou a ter aula de jiu-jitsu, começou a ter aula de reforço escolar, começou a ter aula de inglês, começou a ter aula de dança, começou a ter aula de Muay Thai. E todo mundo vinha pedir. E aí começou a ter aula de reforço bíblico, de escola bíblica e bibibi, bobobó. Hoje são mais de 6 ministérios. Dentro do meu ministério eu acolho mais 6 ministérios. E começou a acontecer umas coisas esquisitas na minha vida. Eu cheguei na chácara do meu pai, que dá 50 quilômetros da minha casa, para ir cobrar um aluguel de uma mulher. E a hora que eu abri o portão, a mãe dessa mulher, com 70 anos de idade, começou a gritar lá no fundo: chama esse homem de Deus, chama esse varão de Deus para vir orar pela minha vida. Ela não me conhecia. Ela não me conhecia. Ela começou a gritar. Eu no portão, ela lá na casa, longe lá, e a filha dela aqui na minha frente. Ela falou: minha mãe está gritando o teu nome lá para você ir orar por ela. Você é pastor? O que você é? Eu falei: não, eu sou evangélico, eu vou lá orar por ela. Ela não me conhecia. Deus sabe coisas que você não sabe. Ele sabia de mim. Vocês estão vendo esse João aqui? Presbítero João? Quando eu me converti, eu falei para ele: pô, eu tenho curiosidade de ir no monte. Diz que pega fogo, diz que o graveto acende, diz que você vê umas coisas muito loucas, né? Ele falou: vou te levar. Se prepara aí, jejua aí, vou te levar. Sabe quanto tempo nós fomos no monte, sem parar, sem cessar? Ai, ai. 1 ano e 8 meses, toda quarta e toda sexta-feira. 1 ano e 8 meses, João. 1 ano e 8 meses. Em menos de 1 ano e meio eu fui consagrado como obreiro, como presbítero. Eu não perco uma escola bíblica dominical. Irmãos, se Deus fez isso com a minha vida, porque eu aceitei o convite de uma costureira. Existe um convite que vale a pena você aceitar. Existem convites na vida de um homem que são convites irrecusáveis, que são convites feitos por Deus e não por homens. Eu queria ter o dom do pastor Tiago para louvar, mas eu não tenho. A minha alma estava longe do caminho do Senhor. Eu era pobre, perdido, pecador. Louve a Ele. Aleluias. Quando estendeu a sua mão para mim, quando Ele estendeu a sua mão para mim, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh Deus maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. João Batista, quando ele estava ali no Rio Jordão batizando, ele teve uma visão quando Jesus se aproximava. E ele falou: eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Eu tive a mesma visão. Quando Jesus me encontrou, eu vi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o caminho,
Jesus é a verdade. Jesus é a porta de acesso para Deus. Jesus é o bom pastor. Sabe o bom pastor? O bom pastor que dá vida pela ovelha. Sabe aquela ovelha que está perdida? Aquela ovelha que está meio à lama? Sabe? O porco, ele gosta de ficar na lama. Vocês sabem disso? O porco, ele fica na lama. Ele está ali, ó. Ele rola na lama. Ele ama a lama. Ele gosta da lama. A ovelha não. A ovelha não foi feita para ficar na lama. A hora que a ovelha cai na lama, ela tenta sair, mas ela não consegue, porque a lama, ela impregna no pelo da ovelha. Aí sabe o que a ovelha faz ali na lama, pastor? Bé, 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 a ovelha chora. E o bom pastor, sabe o que ele faz quando ele vê a ovelha chorando? Aquela lá não é minha ovelha. A minha ovelha que está lá na lama. E a ovelha está... É a minha ovelha sim. Eu vou descer, eu vou entrar nessa lama. Eu vou pegar essa ovelha. Daqui essa ovelha, Satanás. Daqui essa ovelha que ela não é tua. Essa ovelha é minha. Essa ovelha é minha. Essa ovelha não é porco. Essa ovelha é ovelha. Ela não vai ficar na lama. Essa ovelha, ela vai dar leite. Essa ovelha, ela vai dar lã. Essa ovelha vai gerar outra ovelha. Aleluia. Ai, você não é porco. Sai dessa lama. Se não consegue sair da lama, grita, pede, se ajoelha, clama ao Senhor, que Ele é o bom pastor. Rine xere karamashaya recomanai. Dela mãe xere contaia flasheia flaia balachai. Sai dessa lama. Sai dessa lama, igreja do Senhor. O bom pastor te faz um convite, o único convite que enche os olhos, o único convite que vale a pena, aleluia. Você não é porco, você não é porca, você não é porco, você não é porca. Levante-se do chão, levante-se do chão, levanta, 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 levanta. Levanta, 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 levanta a igreja do Senhor, aleluia. Ah, Senhor. Ah, hoje Ele te convida, igreja. Venha a mim, os que têm fome. Venha a mim, os cansados. Venha a mim, os aflitos, sobrecarregados. Toma o meu jugo, toma o meu fardo. Porque o meu jugo e o meu fardo é leve. Eu sou manso, eu sou simples, eu sou humilde de coração. Quanto mais próximo você está de Deus, mais próximo Deus está perto de você. Ele convida a todos porque Ele se importa com todos. Independente se é negro, independente se é branco, independente se é travesti, independente se é stripper, independente se é uma prostituta ou não, se é rico, se é pobre, se é bom ou se é ruim. Ele veio para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Ele veio para os doentes, igreja.
O são não precisa de médico, e sim os doentes. Só faz um convite desse quem pode prometer e cumprir. O homem é mentiroso. Maldito o homem que confia no outro homem, na força do seu próprio braço. O político é mentiroso. O seu vizinho é mentiroso. Você vai se decepcionar se confiar em outro homem, se aceitar o convite de outro homem. Mas Jesus, Ele promete, Ele cumpre. Ele é um Deus de promessa. Ele é um Deus de aliança. Ele não é homem nem filho do homem para se arrepender e para mentir daquilo que Ele fala. E se Ele te convida, é porque Ele sabe que pode cumprir a promessa na sua vida, na minha vida, porque aquele que começou a obra é fiel até o fim. Aleluia! Glória a Deus! Sabe o que acontece quando você ouve as batidas de Jesus no seu coração e deixa Ele entrar? Ele ceia contigo. Ele faz uma festa. Ele faz uma festa. Você senta à mesa com Jesus. Jesus senta contigo à mesa. E ali há uma amizade. Ali acontece um novo significado na tua vida. Sabe o que acontece? Você experimenta paz com Deus. Você experimenta paz com Deus, com o próximo, consigo mesmo. Dentro de você passa a fluir rio de água viva. Quem beber dessa água jamais terá sede. Essa água é Jesus. Ele faz morada no teu coração. Ele faz morada no teu coração. Sabe o que você ganha também? Você ganha a certeza da filiação de Deus. Você passa a ser chamado filho de Deus. É o que diz a palavra. E só para encerrar, igreja, porque o tempo se foi. Talvez você seja um crente, talvez você não seja crente, talvez você esteja afastado, talvez você caiu em meio a esse lamaçal, talvez você aceitou alguns convites da vida, não sei. Talvez você não tenha forças para se erguer, para se levantar, de tão terrível que foi o seu erro, ou às vezes foi um errinho pequenininho. Todos nós erramos, todos nós aceitamos convites errados na vida. Todos nós pegamos caminhos que aos nossos olhos pareciam ser certos, mas no final eram caminhos de morte. Mas Deus tem nos ajudado até aqui, o Senhor me ajudou até aqui, o Senhor te ajudou até aqui, o Senhor tem te livrado da morte. Todos nós. Olhe agora para Jesus. Olhe agora para a sua vida. Jesus está te convidando essa noite. Independente se você já é evangélico ou não, independente se você crê ou não, Jesus está te chamando aqui e agora. E a palavra diz assim: buscai ao Senhor enquanto podes achar, invoque-o enquanto está perto. Hoje é o dia que o Senhor te visita. Hoje é o dia que o Senhor visita a tua vida. Eu creio que essa palavra foi para toda a igreja, e depois nós vamos orar para toda a igreja. Mas essa noite eu quero aqui na frente só aqueles que precisam de reconciliação. Não demora não, tá? Levanta do teu banco, vem aqui à frente, que eu quero orar por você.
Sabe aquela pessoa que tomou um caminho errado? Que está andando no caminho errado? Isso não é vergonha para ninguém. Vergonha é você ser assolado, você ser roubado por Satanás todos os dias. Vergonha é continuar andando em meio ao pecado. Vergonha é continuar aceitando esses convites de Satanás. Eu quero essa pessoa que se sente afastada. E não é uma pessoa só. O Espírito Santo de Deus me diz que tem mais pessoas aqui essa noite. Eu gostaria que toda a igreja abaixasse a cabeça e estivesse intercedendo. Eu gostaria que essas pessoas que precisam de uma oração de reconciliação viessem aqui na frente. Não sou eu que convido. É Jesus quem faz esse convite. O único que pode te perdoar, o único que pode encurtar, estreitar o caminho até Deus, o Espírito Santo de Deus, aquele que vai levar a tua oração ao Pai. Faz tempo que você quer sair dessa lama, né? Faz tempo que a lama está encravada em meio à sua pele. Mas você não é lobo, não. Você é ovelha. Não sei por que essa vergonha, não sei por que essa timidez. Você não está diante de homens, você está diante de Deus. Mas eu não vou insistir. Eu quero que levante a mão aqueles que Deus falou. Isso, levanta a mão. Levanta a mão. Pode levantar a mão. 1, 2. Deus falou contigo, falou contigo, falou contigo. Esses que levantaram a mão, vem aqui para frente, em nome de Jesus. Assim como o pastor ministrou na minha vida e falou que a minha vida ia mudar, eu vou ministrar sobre a vida de vocês, em nome de Jesus, e a vida de vocês vai mudar. Tenham certeza que vocês não estão na presença de homem. Esse altar aqui não é feito para homem. Esse altar é feito para Deus. Eu gostaria que o João estivesse impondo as mãos. Toda a igreja pode estar intercedendo. Aqueles que podem interceder, aqueles que podem impor as mãos. Ainda é tempo, igreja. Se você está incomodado, se você está sentindo vontade de sair do seu lugar, vem para cá, vem receber uma oração.